Em uma corrida contra o tempo e o medo, Kelly enfrentava a verdade mais sombria de sua vida. Gestante com um filho pequeno para criar, Kelly precisou decidir entre a coragem e o medo de colocar seu marido contra a verdade. Será que ela conseguirá vencer seus pensamentos negativos, que muitas vezes a colocaram em apuros? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Algumas pessoas deliberadamente se convencem de que sofrer está em seu sangue. A ideia não é nova. Para alguns, apenas através do sofrimento pode-se alcançar paz. Kelly era assim desde a infância. Talvez tenha sido criada dessa forma, mas parecia que as circunstâncias simplesmente não se alinhavam. Kelly foi generosamente dotada pela natureza com uma inclinação para o sofrimento, até que sua primeira professora notou isso. Prestem atenção, sua filha Kelly se concentra muito no negativo. Na idade dela, as crianças geralmente lidam com dificuldades e derrotas muito mais facilmente. Talvez seja necessário conversar com um psicólogo, disse a professora. Os pais então decidiram que um psicólogo claramente significava loucura, e que não era apropriado levar a filha a tal pessoa, e não se pode culpá-los. Era assim que a maioria das pessoas via o mundo naquela época. E assim, Kelly cresceu cultivando uma negatividade constante. Kelly via os raros momentos felizes de sua vida como coincidências absurdas, destinadas apenas a intensificar futuras adversidades. Seu casamento com Antônio, um homem comum e trabalhador de fábrica, parecia inevitável, quase como uma escolha feita por acidente ou descuido, o que era frequentemente discutido entre os parentes. Antônio, criado em um ambiente onde a força física era valorizada como solução para conflitos, não era excepcionalmente bonito ou gentil. Sua postura permanente de descontentamento, somados à sua altura, fortaleciam o estereótipo de homem forte, fazendo com que sua aparência fosse mais intimidadora do que atraente. O primeiro encontro deles foi igualmente bizarro, ocorrendo quando Antônio quase a atropelou com sua bicicleta, num erro claramente dele, seguido por uma discussão acalorada onde ele, como o culpado, foi o mais vocal. O incidente, embora menor, foi crucial, pois despertou em Kelly uma paixão por esse homem irritadiço. Ela se desculpou excessivamente, reconhecendo-se como culpada, uma postura que tocou Antônio de alguma maneira. Acostumado a demandar esse tipo de tratamento, ele sugeriu que ela o compensasse convidando-a para jantar, o que ela aceitou com um entusiasmo ingênuo. Kelly até se ofereceu para organizar e pagar o jantar, como se naquele momento tivesse decidido qual seria o seu papel em sua futura família. Durante o jantar, Kelly fez de tudo para agradar Antônio, embora realmente não precisasse se esforçar tanto, já que Antônio pertencia ao tipo de homem para quem uma mulher é, essencialmente, um objeto bastante simples com funcionalidade limitada. Isso poderia ser comparado à compra de um micro-ondas. Cozinha bem, descongela perfeitamente, talvez o grill embutido não seja necessário, mas deixe estar. Esse era o idioma do amor de Antônio, embora Kelly naquele momento não soubesse disso, e se soubesse, provavelmente teria corrido para os braços de Antônio ainda mais rápido. Mas as coisas seguiram seu curso, e os jovens rapidamente concordaram que agora eram um casal. Antônio ameaçou que enterraria qualquer um que ousasse se aproximar dela. Um brilho verdadeiramente predatório chegou em seus olhos. Kelly, claro, considerou isso insanamente romântico. Desde o início, o relacionamento estava longe de ser saudável. A relação dos dois estava fadada a dificuldades, com Kelly atraindo para si a responsabilidade por quaisquer problemas, continuando a proteger seus próprios sofrimentos como se fossem tesouros. Se um observador imparcial estivesse presente, ele poderia prever imediatamente que um relacionamento baseado nesses fundamentos tão tortuosos estava destinado ao fracasso. Antônio provou ser um parceiro hiperprotetor, controlando cada passo de Kelly. Ela tinha que relatar se havia falado com alguém após o trabalho. Se fosse possível, ele certamente teria instalado um telefone fixo para ela trabalhar de casa, só para garantir que nada ameaçava sua paz interior. Kelly estava feliz, pela primeira vez alguém a amava tanto que queria estar ao seu lado a cada minuto, e ela não via nada de errado nisso. Somente a mãe de Kelly, a perspicaz Margarida, sentiu uma vaga preocupação e tentou conversar com a filha, mas foi em vão. Kelly, querida, você não acha que esse seu Antônio é um pouco, como posso dizer, controlador demais? Perguntou a mãe da garota. Você nem o conhece, e ele, aliás, fala muito bem de você, Kelly respondeu. Não me importo com o respeito dele, mas uma pessoa saudável não controlaria cada movimento de uma garota.
Você não é um brinquedo, argumentou Margarida. Você só está com inveja porque você e papai nunca tiveram isso. Você mesma disse que ele nem sequer te cortejou, enquanto Antônio é protetor, cuidador, presente. Uma longa lista das virtudes de Antônio se seguiu. Eventualmente, Margarida simplesmente desistiu. Deixe as coisas como estão. Eu já vivi minha vida, não há motivo para interferir na vida da minha filha, dizia Margarida. Seu relacionamento rapidamente evoluiu para um estágio em que Antônio facilmente quebrou a fraca resistência de Kelly. A mãe ficou horrorizada, eles eram uma família extremamente conservadora na qual Antônio havia invadido de forma desavergonhada. Ele não apenas convenceu Kelly a ter um relacionamento aberto, mas também, sem embaraço, mudou-se para o quarto dela sem o consentimento de ninguém. Eles não nos perguntaram, lamentou Margarida. Seu marido apenas encolheu os ombros, impotente. O que mais resta a fazer? Deixe-os viver, apenas torne o casamento oficial, disse o pai. Embora isso não tenha sido um problema, Antônio aceitou a necessidade de reconhecer Kelly como sua noiva e registrar o casamento, mas afirmou confiantemente que continuariam vivendo ali. Eu não tenho apartamento, meus pais moram em um quarto só, e aqui há espaço suficiente para nós, ele declarou, sem se preocupar em perguntar aos futuros sogros. Era evidente que o conforto dos outros pouco importava para Antônio. E então veio a notícia da gravidez, absolutamente inoportuna, fazendo a pobre Margarida arrancar os cabelos. Eles eram uma família relativamente rica com dinheiro suficiente, então todos os gastos com o bebê seriam cobertos pelos avós, mas isso estava longe de ser ideal. Não se preocupe, Margarida, disse seu marido. Se é assim, então deve ser para o melhor. Além do mais, quando foi a última vez que você viu Kelly tão feliz? Em suas palavras, havia um elemento de verdade. Kelly, que sempre se sentia como um peixe na água em um fluxo constante de negatividade, agora sorria com frequência, e por isso, a mãe amorosa estava disposta a tolerar tudo, até mesmo um genro como Antônio. Decorrido o tempo devido, um lindo menino de olhos azuis nasceu, também chamado Antônio. Aqueles que conheciam o casal um pouco mais de perto, não ficaram surpresos enquanto os recém-casados viviam na casa dos pais da esposa. Conseguindo de alguma forma evitar conflitos, talvez a sensibilidade de Margarida fosse oportuna, ela se sacrificava para ser um amortecedor entre Antônio e Kelly, apenas para proteger de alguma forma a casa e a jovem família dos escândalos. Ficou claro que nenhum dos jovens sabiam o que era mais importante, e não queriam saber como gerenciar um lar de forma saudável. Enquanto Kelly tentava equilibrar sua atenção entre seu filho Antônio Júnior e seu marido Antônio, a tensão em casa aumentava, com frequentes pedidos para que ela passasse mais tempo com o filho. Por outro lado, Margarida, a avó, adorava cuidar do neto, contrastando com a relutância de Kelly e a indiferença de Antônio em relação à paternidade. Essa situação aumentava a frustração de Margarida, que não compreendia como um pai poderia se desinteressar tanto pelo próprio filho. Até que um dia, Marcelo, o pai de Kelly, propôs que os jovens assumissem suas responsabilidades, sugerindo que Kelly e Antônio administrassem suas próprias vidas, incluindo suas finanças. Relutantemente, a proposta foi aceita. A separação foi difícil, mas necessária para a independência da família, permitindo que Kelly finalmente estabelecesse suas próprias regras em casa, algo que a maternidade e as circunstâncias até então haviam limitado. Essa mudança marcou um novo capítulo na vida de todos, focado na adaptação à independência e na gestão de um novo lar em meio às complexidades de um relacionamento conturbado. Ao se concentrar no negativo, Antônio voltava do trabalho reclamando de como todos ao seu redor eram feios e idiotas. E Kelly, com a teimosia de uma ovelha, ecoava sua indignação. Ela ainda não havia voltado a trabalhar, então, onde ela deixaria o pequeno filho? Ela teve que apertar o cinto junto com a necessidade de aprender a lidar com o filho por conta própria, o que a oprimia ainda mais. As discussões entre Antônio e Kelly intensificaram-se com o tempo, marcadas por insultos e uma paciência cada vez menor de Antônio. Um dia, um tapa inesperado mudou tudo, deixando marcas físicas e emocionais em Kelly, que internalizou a culpa pelo incidente. Submissa e sem resistência, ela aceitou a agressão como merecida, reforçada por uma filosofia pessoal de sofrimento que a impedia de ver-se como vítima. As consequências desse ciclo de abuso se estendiam para além dela, com a esperança de que ao menos seu filho Antônio Júnior fosse poupado. Kelly então se colocou em uma triste rotina de tolerância e sacrifício, mantendo uma fachada de normalidade para o mundo exterior. Naquela época, Antônio Júnior já tinha 3 anos e frequentemente via o pai levantar a mão para a mãe.
Por que o papai faz isso? Perguntou o menino um dia. Por que a mamãe se comportou mal? Respondeu Kelly naquela ocasião. Mas você pode ser espancada quando se comporta mal? Perguntou o menino. Para essa pergunta, Kelly não encontrou resposta. Depois veio a crise dos 3 anos, e não só o pai, mas também o filho começou a levantar a mão para Kelly. Com crianças, isso é frequentemente considerado normal por pais experientes. Afinal, as crianças estão aprendendo a entender suas próprias emoções e até testando os pais para resistência. De outra forma, como eles entenderiam o que é permitido e o que não é? O problema é que nesta família, isso era permitido. Kelly suportava os abusos do marido e do filho de maneira submissa, mas não Antônio, de forma alguma. Quando o menino tentou fazer o mesmo com o pai, ele não aguentou e prontamente repreendeu o filho com um cinto. Houve muitas lágrimas, todos os vizinhos ouviram. E Kelly decidiu que o filho tinha o que merecia, sua crença de que assim que Antônio levantasse a mão para o pequeno ela o deixaria, desmoronou como um castelo de cristal. 3 semanas depois, a mulher descobriu que estava grávida novamente, e não havia limites para sua felicidade. Antônio, que no último 1 ano e meio feriu a esposa diariamente, tornou-se novamente um herói e cavaleiro aos seus olhos. A gravidez foi associada por Kelly ao período mais brilhante de sua vida, quando eles viviam com seus pais e quase não brigavam, mas isso era devido à intervenção de Margarida, embora Kelly nem pensasse nisso. Daí sua crença cega de que a gravidez traria de volta o nível de confiança anterior em seu relacionamento, algo simultaneamente engraçado e triste. Kelly mergulhou em seu novo estado especial, então o jovem Antônio Júnior ficou à própria sorte, quando a participação dos pais na vida de uma criança de 3 anos se limitava a quase nada, mais cedo ou mais tarde, a criança se rebelaria como se tivesse autoridade para decidir algo. Se ela pensou que gravidez, doença ou qualquer outro estado grave poderia deter um agressor, ela estava profundamente enganada. Kelly ficou em silêncio enquanto podia, mas em algum lugar, uma rachadura começou a aparecer no relacionamento. Não estava claro o que causou isso ou quando começou, mas para Kelly o segundo filho talvez fosse uma esperança fantasma de felicidade. A gravidez deveria ter desempenhado o papel de uma pílula mágica. Ela aparece e Antônio de repente se torna gentil, atencioso, cuidadoso, em suma, se torna uma pessoa completamente diferente, como ele nunca foi na vida. Restavam apenas algumas semanas para o parto, e Kelly de repente sentiu dores terríveis. Não houve tais sensações infernais durante a primeira gravidez, então ela realmente ficou assustada. A ambulância chegou rapidamente e levou a mulher para a maternidade em caráter de urgência. Entre tantos pensamentos, tremendo dentro do veículo, ela tentava incessantemente ligar para o marido. Alguém precisava pegar o filho na creche, e ela fisicamente não podia fazer isso, mas Antônio não atendia o telefone. Sem opção, teve que ligar para a mãe, Margarida, com quem não falava há várias semanas, desde que a mãe viu pela primeira vez os sinais de agressão no corpo da filha. Naquele momento, elas tiveram uma briga severa. Margarida ameaçou denunciar o genro à polícia por repetidamente levantar a mão para uma mulher grávida. Ele deveria estar atrás das grades, ela havia dito. Não se atreva. Kelly gritou então, chorou descontroladamente e simplesmente expulsou a mãe de casa. A pobre mãe se sentia impotente, sabendo que não poderia fazer nada se a vítima insistisse que não houve agressões. Margarida, ciente da negligência de Antônio, assumiu a responsabilidade de cuidar do neto e de buscar pertences necessários para Kelly, que enfrentava uma possível ameaça de aborto. Enquanto recolhia os itens, Antônio apareceu de repente, desencadeando um confronto tenso com Margarida, que o criticou por sua falta de apoio e indiferença diante da crise. Ela o desafiou sobre as consequências de suas ações, insinuando que os médicos poderiam notar os sinais de abuso e alertar as autoridades. Temendo as implicações legais, Antônio se retraiu, enquanto Margarida se apressou em terminar de coletar os itens e correr para o hospital, preocupada com o bem-estar de sua filha e do bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao chegar no hospital, um dos médicos notou as várias marcas no corpo da paciente e foi procurar alguém da família para saber do que se tratava. Ao falar com Margarida, a certeza das suspeitas foram confirmadas. De forma anônima, o médico fez a denúncia para os policiais e imediatamente uma equipe compareceu até a casa de Antônio para uma investigação. O homem negou tudo e disse que podiam confirmar com a esposa, como essa denúncia era mentirosa. Margarida não acreditava que ele pudesse simplesmente desaparecer, mas após aquela visita dos policiais, Antônio realmente não voltou a interferir na vida da filha dela. Com medo, ele simplesmente fugiu, sem deixar pistas.
Os esforços do anônimo obstetra-ginecologista, cujo nome Kelly nem chegou a saber, e a ação determinada dos policiais pareciam ter dado um fim definitivo à presença destrutiva de Antônio. Margarida sentia uma mistura de alívio e preocupação enquanto segurava Antônio Júnior, que tinha de forma despretensiosa dado uma pista crucial. Ela abraçou o neto cuidadosamente e o confortou. Diga, Júnior, o que você sabe? Com alguma hesitação, o menino falou que seu pai tinha ligado para um tio chamado João, um colega de trabalho, dizendo que não iria trabalhar e que iria para a casa da tia Natasha, pedindo até um pouco de dinheiro emprestado. Bem, isso já é alguma coisa, respondeu o médico com um sorriso triste e depois olhou para Margarida. Vou tentar permitir sua entrada no quarto da sua filha amanhã, se o estado dela estiver estável. Você pode tentar convencê-la a fazer a denúncia, e eu farei tudo o que puder, disse o médico disposto a ajudar. Esta situação era um lembrete de que, às vezes, estranhos podem desempenhar um papel mais significativo em nossas vidas do que nossos entes queridos. Naquela mesma noite, uma equipe de policiais foi até o endereço da tia Natasha, que era irmã de Antônio, e lhe deram uma longa e detalhada explicação sobre sua conduta e as possíveis consequências legais. Infelizmente, eles não tinham bases suficientes para uma prisão, mas a simples visita de cortesia foi suficiente para garantir que Antônio não interferisse mais na vida de Kelly. Ela levou algum tempo para realmente acreditar que ele havia desaparecido, mas finalmente começou a sentir que poderia reconstruir sua vida sem o medo constante que Antônio a fazia sentir. Kelly chorou. Claro, não é pouca coisa ficar sozinha com 2 filhos pequenos. Mas apesar de sua condição, ela reuniu coragem, documentou os abusos e escreveu uma denúncia. Se Antônio seria preso e ao menos multado, isso já não importava tanto. Ao assinar a denúncia, Kelly finalmente se libertou de suas próprias ilusões. Em seguida, ela foi liberada da maternidade e deu entrada no divórcio, um passo crucial que ela decidiu tomar não por si mesma, mas pelos seus filhos. E assim ela seguiu a vida, repleta de novas histórias e desafios a enfrentar, de peito aberto para o novo, sem medo de ser limitada por alguém. Ela finalmente conseguia ver a vida de forma positiva, com esperança e fé de dias melhores, algo que ela nunca tinha vivenciado antes. Se você estivesse na situação de Kelly, faria a denúncia na primeira agressão? Você acredita que Margarida foi omissa ao saber e não ter feito nada? Você acredita que a intervenção das autoridades, como a polícia, pode realmente oferecer uma solução duradoura para casos de abuso doméstico? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.